Calvi desapareceu da Itália nas circunstâncias mais incríveis. Ninguém sabia onde ele tinha ido, depois de 4 ou 5 dias. Era o homem mais procurado da Europa. Ninguém sabia do seu paradeiro. Ele simplesmente desapareceu da face da Terra. Por motivos que desconhecemos, ele foi parar em Londres e se escondeu em um apartamento anônimo na cidade. Ele deve ter feito amigos nos negócios em Londres e na comunidade de banqueiros. Com certeza deve ter bens escondidos. Deveria ter razões contábeis para resolver em Londres e pode ter imaginado que, se a polícia o prendesse ali, ele estaria livre do alcance da P2. Na verdade, deve ter se sentido mais seguro ali, fora da Itália, pois acreditava que o alcance da P2 era tão forte que ele não sobreviveria nem para chegar à cadeia. Quando Roberto sentiu a pressão, ele temeu pela segurança de sua família e organizou para que estivessem juntos em Washington, onde mora Carlo. Apesar de ser muito ocupado com suas atividades, ele sempre tentou ser presente em relação à sua família. Ele gostava de manter contato constante conosco. Esteve com a gente até o final. Tínhamos uma relação familiar muito estreita. 2 dias antes da morte de Roberto Calvi, ele ligou para o seu filho. Carlo nem imaginava que seria a última vez que conversariam. Ele estava preocupado com sua própria segurança e não confiou plenamente nas pessoas que estavam com ele, mas apesar disso ele parecia bem confiante. No dia seguinte, a irmã de Carlo foi encontrar com a mãe e o irmão em Washington. Eles aguardaram para saber sobre o Roberto. Ele deveria ligar naquele dia para saber se minha irmã tinha chegado bem a Washington. E, na verdade, obviamente, a ligação não aconteceu. Naquela noite de verão de 1982, finalmente reunidos, a família recebeu a trágica notícia. Éramos muito próximos e foi bem traumático quando tudo aconteceu, principalmente porque minha mãe teve um verdadeiro colapso. Também estávamos bastante preocupados conosco. Insatisfeito com as investigações da polícia de Londres, Carlo contratou investigadores particulares. Eles descobriram evidências cruciais que resultaram na exumação do corpo de Roberto Calvi para mais exames. Finalmente, em 2002, depois de 20 anos, eles conseguiram as respostas que procuravam desesperadamente. Em 83, eles deram um veredito aberto. Consequentemente, houve um caso civil que decidiu a nosso favor, que foi assassinato. Em outubro daquele ano, peritos escolhidos por juízes italianos excluíram a possibilidade de suicídio. Vemos o que conseguimos concluir com melhores investigações científicas sobre o que aconteceu aquela noite. Ele não subiu naquele andaime. Calvi não colocou as pedras em seus próprios bolsos. Ele não pôs o laço ao redor do seu pescoço. Não foi suicídio, foi assassinato. Mas podemos apenas imaginar o que aconteceu naqueles últimos momentos. Conduzimos uma reconstrução da cena debaixo da ponte e teria sido impossível andar até o final do andaime e pendurar-se da maneira com que o corpo foi encontrado. Além disso, não havia traços de ferrugem ou tinta nos sapatos que Calvi estava usando. Seu filho, Carlo, tem sua própria teoria de como seu pai morreu. Ele estava convencido de que deveria deixar Chelsea Cloister, que é o lugar onde estava hospedado. Então ele foi levado para uma área não muito longe dali. E foi estrangulado e seu corpo levado por um barco até a ponte. Por causa de todo o estranho simbolismo que cercava o corpo, muitos suspeitavam que a ligação de Roberto Calvi com a extinta loja maçônica conhecida como P2 tinha algo a ver com a sua morte.
A simbologia da maçonaria permanece como o maior dos enigmas. Observe uma nota de $1 e o design sinistro no seu lado avesso. Apesar do olho que tudo vê e da pirâmide de 13 degraus terem sido propostos por não-maçons, persiste a ideia de que o grande selo dos Estados Unidos é um sinal escondido do poder maçônico. E ainda este pequeno truque. M, A, S, O, N. Mais provas da manipulação maçônica? Washington, D.C. é o centro da maçonaria de rito escocês. Do lado de fora, o templo é apenas monumental. Mas ao entrarmos, encontramos um reino de imagens, ícones, mármores e mitos. Estamos entrando em um espaço que é o mais importante para a maçonaria, a sala da loja Akran. Meu nome é Akran Elias, um maçom de Washington, D.C. A peça central da sala é o altar. Nesse altar você encontrará um volume de lei sagrada. O que significa? É basicamente uma referência a qualquer livro sagrado no qual os membros acreditem. Na minha loja, por exemplo, estão a Bíblia Sagrada e os Tânicos, que são os escritos hebreus. No caso dos muçulmanos, você verá o Alcorão e dos budistas, os livros em que acreditam. É no altar que o iniciante assume suas obrigações como maçom. Você verá que existem 3, o que chamamos de 3 luzes inferiores ao redor do altar. Quando o candidato está sendo iniciado, é escuro. Quando ele vê a luz, aquelas luzes inferiores o ajudam a ver o que está aqui. O volume da lei sagrada e o símbolo universal da maçonaria. O quadrado e os compassos. O compasso lembra os membros de refrear seus desejos e circundar suas ações com um código moral. O quadrado significa honestidade e integridade, e a trolha simboliza a cimentação de laços e a difusão de amor fraternal. Na maçonaria, encaramos a trolha como o instrumento que espalha as leis de irmandade fraternal, que é a maneira como podemos nos unir como irmãos, respeitar a religião e a opinião de cada um. Essa é a ideia. Nessa simbologia, a letra G é fundamental. O que ela significa? A letra G representa o grande geômetra, o grande arquiteto do universo, que é aquele ser supremo, inteligência suprema, seja quem for ou o que for que reflita isso, entre as várias crenças da Irmandade. Dúzias de gestos enigmáticos e cumprimentos complexos permitem que os maçons se reconheçam e identifiquem o grau que cada um alcançou. Ecos de uma época anterior aos cartões de visitas e telefones celulares. Esse sistema de identificação foi originalmente usado por pedreiros, a classe de trabalhadores na qual os maçons se espelharam. O pedreiro que viaja de uma construção para outra, talvez entre países e por muitos quilômetros, alguém que não sabe ler e escrever, como ele vai mostrar para outra pessoa que ele é pedreiro? Bom, ele tem o seu aperto de mão, e isso é apenas entre ele e um outro da mesma profissão. Nós ainda gostamos desse cumprimento ao invés de pedaços de plástico ou papel. We still like to use our handshake instead of a piece of plastic or a piece of paper. Os maçons usaram as habilidades desses profissionais para fazer 2 pilares de pedra, que ainda são as peças centrais de qualquer sala de reuniões maçônica do mundo. Mas se a maçonaria moderna e a sua inconfundível arquitetura foram originadas em 1717 com um grupo de cavalheiros no bar Goose and Grill